Vamos lá. Primeiramente, vamos falar... Aí eu repeti o quadrinho para você, tá? Repeti o quadrinho para você. Eu vou começar então pelo A.1, ou seja, para o regime geral de seguridade. Então eu vou avançar na metade da folhinha, onde você tem a leitura do artigo 195 da Constituição. Vamos ler? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Esse aí é o princípio da solidariedade. De forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios. E agora o que nos interessa é a parte final. E das seguintes contribuições sociais. É o que nos interessa. Então, quais são essas contribuições sociais que vão custear o regime geral de seguridade, a Seguridade Social? Quais são elas? Começando pelo inciso 1. Aí está uma réplica do texto da Constituição, tá? Isso aí não é doutrina nem é comentário meu. Isso é a réplica do texto da Constituição. Inciso 1. O que diz a Constituição? Primeiramente, serão cobradas do empregador. Do empregador. Olha, vem aqui no quadro rapidinho comigo, ó. Essas contribuições para o regime geral de seguridade, aqui ó, contribuições sociais, né? Quem quiser melhorar aquele esqueminha que está no topo da página, as sociais então tem assim. Regime geral, A.1, né? É o A. A.1 e A.2. Regime próprio. Servidor. Para o regime geral, eu então vou ler o artigo 195. E no artigo 195, vou observar o seguinte. Primeiramente, quem vai ser atingido é o empregador. Depois, quem vai ser atingido? O trabalhador. Também será cobrado contribuição sobre o resultado das loterias dos jogos, chamado contribuição sobre os concursos de prognóstico. E por último, as contribuições também vão atingir o importador. É isso que a gente vai começar a ver aqui com calma. Lembrando que o empregador, ele é atingido em 3 frentes. Primeiramente, é atingido sobre a folha salarial. Sobre a folha salarial. É a chamada contribuição sobre a folha de salários. Também é atingido sobre o faturamento. Ou receita. E também é atingido sobre o seu lucro. Então a gente vai falar do empregador primeiro. Então a gente vai estudar essas 3 modalidades. A contribuição sobre a folha salarial do empregador, sobre o seu faturamento ou receita e sobre o seu lucro. A contribuição, na verdade, que atinge o faturamento ou receita, vou ver daqui a pouquinho, ó, é a COFINS, é o PIS/PASEP, né? É a COFINS.
A contribuição que atinge o lucro é a chamada CSLL, sigla, Contribuição sobre o Lucro Líquido. Só para comentar a sigla antecipadamente. Na verdade, então, essa subdivisão do artigo 95 é a única coisa que foi faltando no seu gráficozinho, no seu roteiro aí, né? Que eu posso acrescentar na parte superior, se quiser, para ficar mais fácil. E ela que vai ser discriminada na nossa leitura a partir de agora. Obviamente, aquelas outras, não quero saber delas agora não, tá? Aquelas outras, FGTS, SAT, salário de educação, não quero saber não. Então, vou começar falando da contribuição social e começar aqui, ó, regime geral. Começando na ordem, a ordem da Constituição. Então, vamos lá. Então, deixa eu começar pelo inciso 1. O que é relevante à minha provinha? Metade da página 30. Começando. Serão cobradas do empregador, da empresa e da entidade a ele equiparada na forma da lei sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Contribuição sobre folha de salários. Aí está dizendo que inclui. Na base de cálculo dessa contribuição, vão ser incluídos os trabalhadores que prestem serviço para a empresa com vínculo ou sem vínculo empregatício. Com vínculo ou sem vínculo empregatício. Isso é importante para mim na prova. Que, na verdade, eu vou te contar uma história. Vou retornar no tempo. O ano é 1988. 1988. Promulgação da Constituição da República. 88. Naquela época, esse artigo existia. Essa lineagem existia, mas só que ela não tinha um finalzinho. Ela ia até onde? A base de cálculo só incluía trabalhador que prestasse serviço com vínculo empregatício. A inclusão do trabalhador sem vínculo empregatício nessa base de cálculo se deu a partir de quando? Olha a caixinha fechada logo a seguir. Emenda Constitucional 20 de 98, 10 anos depois. Então, peraí. 10 anos se passaram e passou a ser autorizado na linha A inclusão do trabalhador sem vínculo empregatício para constar na base de cálculo dessa contribuição. Então vamos brincar de prova. Nós estamos em 98, vamos voltar 2 anos, 1996. Essa data importante vai servir para fazer questão mais para frente, tá? 1996, estou antes da emenda 20. Eu estou com o texto original então. Pergunta é, a União podia por lei ordinária? Bom, aqui não fala nada de, se você ler direitinho a linha A, não exige lei complementar não, tá? Então basta a lei ordinária. A União pode por lei ordinária, em 96, instituir contribuição sobre folha salarial, incluindo na base de cálculo o trabalhador com vínculo empregatício, que presta serviço à empresa? Pode. 96 pode. Mas na base de cálculo só o trabalhador com vínculo empregatício. E se em 96, nessa mesma lei ordinária, ela resolver incluir o trabalhador sem vínculo empregatício? Resposta: inconstitucional. Que em 96 não podia. Legal. Lugon, mas 2 anos depois, a linha A passa a contemplar o trabalhador sem vínculo empregatício também como constante da base de cálculo. Então, se em 99, depois da emenda 20, a União resolve editar uma lei ordinária e incluir o trabalhador sem vínculo empregatício, pode. Em 96, não pode. Grave esse exemplo. Lei Ordinária da União, 1996, que decidisse instituir contribuição sobre folha salarial, fato hipotético, e decidisse incluir o trabalhador com vínculo empregatício e o sem vínculo empregatício, seria o quê? Inconstitucional. Então, qual é a moral da história? Hoje, a contribuição sobre folha salarial, poderia até chamar a contribuição sobre folha de pagamentos, né? Não é só quem tem vínculo empregatício, deu para entender? Mas cai na prova contribuição sobre folha salarial. Ela abrange, na sua base de cálculo, todos aqueles que prestarem serviço à empresa. Por exemplo, até um autônomo. Porque todos aqueles, mesmo que não tenham vínculo empregatício, com vínculo empregatício ou sem vínculo empregatício. Ponto.
Eu não quero saber da sistemática, como é que funciona. Uma empresa que presta serviço para outra empresa, aí já começa a entrar na aulinha de legislação. Vamos fugir disso que não vai nos interessar, tá? Não é questão da minha prova. A minha provinha vai até aqui, eu quero saber o conteúdo da estrutura constitucional dela. Contribuição sobre folha salarial, reserva de lei ordinária. Eu estou na regra por enquanto. Lembra daquelas 3 regras da página 29? Competência da União, competência da União. Primeira regra. Segunda regra, basta lei o quê? Ordinária. Não está exigindo aqui lei complementar, basta lei ordinária. Agora, quanto à terceira regra, eu vou deixar para depois. Quanto ao princípio da anterioridade, eu vou comentar isso depois, tá? Primeiro, 2 regras estão garantidas. Vou para a linha B. Vamos ler? Aliás, se vocês quiserem dar uma olhadinha rápida, naquela caixinha fechada, então tem a emenda 20 de 98 aí, né? Dá uma lida rapidamente, para você ver como ela incluiu o trabalhador sem vínculo empregatício. Pode ler. Ok. Vai para o final da folha, página 30. Vou falar agora da contribuição sobre o faturamento ou receita. Olha o texto constitucional. Ele fala só assim, ó. Contribuição cobrada do empregador sobre a receita ou faturamento. Ponto. Acaba aí o texto constitucional. Antigamente, essa contribuição era o tal do fim social, você lembra? Só que ele foi substituído pela COFINS. Aí a COFINS aí. O que significa a sigla COFINS? Contribuição para financiamento da Seguridade Social. É uma contribuição de envergadura ampla. Contribuição para financiamento da Seguridade Social. Observa que a COFINS foi instituída pela Lei Complementar 70 de 91. Opa, chamou atenção. Depois eu coloquei assim, alterada por uma lei ordinária. 9.718. Só a título de exemplo. Peraí, Lugon, olha bem para a linha B de bola. Para começar, essa Lei Complementar 70 de 91 fez com que a COFINS substituísse o antigo fim social. Então hoje a contribuição sobre o faturamento por excelência é a COFINS. Mas tem o PIS também que eu falo daqui a pouquinho. Eu não entendi uma coisa. Está dizendo aí que foi instituída pela Lei Complementar 70. É só você olhar para o texto constitucional. A linha B está exigindo lei complementar aqui? Não. Eu estou olhando para o texto constitucional. A folhinha está reprisando o texto constitucional. Não está exigindo lei complementar. Então o Supremo disse assim para a União. Você abusou da forma. Você fez excesso. Não precisava disso tudo. Você podia ter criado a COFINS por lei ordinária. Mas quem pode criar por lei ordinária também pode por lei o quê? Complementar. Quem pode o mais, pode o menos. Se você pode criar por lei ordinária, nada impede que você faça por lei complementar. Concorda comigo? Se um tributo pode ser criado por lei ordinária, o Supremo pensa assim, esquece o STJ, tá? O Supremo pensa assim, se um tributo pode ser criado por lei ordinária, fora de maioria simples, não é isso? Está impedida a entidade de criar por lei complementar? Não, ela pode também criar por lei complementar, fora de maioria absoluta. A recíproca não é verdadeira. Se um tributo tem que ser criado por lei complementar, então ele não pode ser criado por lei ordinária. Então o Supremo disse, olha, você abusou da forma, União, abusou da forma, quer dizer, você se excedeu. Quero dizer o seguinte, a COFINS é reserva de lei ordinária, não de lei complementar. Então essa lei complementar aqui, Lugon, ela só tem a forma de lei complementar, porque a matéria dela, que é a COFINS, é reserva de lei ordinária. Ora, quero alterar uma lei, está aqui a minha lei, ó. Aqui está a minha matéria, aqui está a forma. Quero alterar uma lei, a forma é de lei complementar, a matéria é de lei ordinária. Quando eu quero alterar uma lei, posição do Supremo, olho para a forma, olho para a matéria. Olho para o coração dela, para a matéria. E a COFINS é matéria de lei o quê? Lei ordinária. Aulinha de constitucional, né? Quando eu quero alterar uma lei, eu olho para a matéria. Se a matéria é de lei ordinária, eu posso alterar por lei ordinária. Lugon, o STJ, não concordo, não queremos saber do STJ na nossa prova. Resposta aqui é pelo Supremo. Se a COFINS podia ser criada por lei ordinária, mas foi por lei complementar, não interessa como ela foi criada, interessa
A matéria dela é alterável por lei ordinária. Qual é a conclusão? Pode uma lei ordinária, segundo o Supremo, alterar uma lei complementar na matéria que seja reservada à lei ordinária? Sim. Recentemente, o Supremo julgou um caso de uma lei que deu isenção da COFINS. Era uma lei ordinária. E a discussão é se era a COFINS, como foi criada por lei complementar, teria que ter também isenção por lei complementar. O Supremo diz, pelo amor de Deus, aquilo foi abuso de forma. A COFINS é reserva de lei ordinária. Nada impede que ela tenha isenção por lei ordinária. A prova está aqui, ó. Olha, depois dessa lei complementar, eu coloquei para você uma lei ordinária que alterou aquela lei complementar. Lei ordinária 9.718 de 98. Provando que uma lei ordinária alterou a COFINS. Cuidado então, ó. Que não vou voltar não, mas na minha aquela caixinha de regras e exceções da página 29, a COFINS está na regra ainda, lei ordinária. Ela não é exceção, ela não é matéria de lei complementar. Então não diga que COFINS é matéria de lei complementar. Não diga. Ela está no lado esquerdo daquela caixinha de regras e exceções. Ela está na regra, ela basta lei, para ela basta lei ordinária. Interessante, a COFINS, ela financia a Seguridade. Contribuição para o custeio, para o financiamento da Seguridade Social. Ela tem uma envergadura bem ampla no custeio da Seguridade. Mas aqui eu coloquei para você uma outra contribuição que também é cobrada sobre o faturamento. É o PIS/PASEP. Na verdade, se eu fosse estudar o PIS/PASEP na sua estrutura originária, eu leria coisas que não vão cair na minha prova hoje. Por quê? A finalidade original do PIS, do PASEP, ela foi desvirtuada, de ambos. Não se preocupa com o que significava. Ah, era uma participação no lucro da empresa, esquece isso. Formação do patrimônio do servidor público ou Programa de Integração Social, PIS. Programa de Integração Social, PASEP, para a formação do patrimônio do servidor público, esquece isso. Qual é a finalidade hoje? Artigo 239 da Constituição. Vamos ver a folhinha para ler? Um minuto para você ler, vai. Puxa, eu vou sublinhar aí algo que me chamou a atenção. Última linha. Penúltima e última linha. Ambos vão financiar, nos termos do que dispuser a lei, o programa de seguro-desemprego e o abono salarial que trata o parágrafo 3º desse artigo. Bom, qual é a finalidade hoje do PIS e do PASEP? Financiar o seguro-desemprego. Financiar o seguro-desemprego e o abono salário, o abono salarial. Puxa vida. Então, houve uma deturpação, uma alteração na sua finalidade dentro da estrutura constitucional. Ele não tem a finalidade pelo qual ele foi criado no passado. Tanto o PIS quanto o PASEP. Qual a pergunta que poderia cair na minha prova? Ninguém vai me perguntar na minha prova de tributário exatamente o conteúdo do artigo 239. Nunca foi feito assim. Mas eu poderia perguntar para você. O PIS/PASEP é uma contribuição securitária, ou seja, é uma contribuição da Seguridade Social? Não sei, tenho que pesquisar. Vou pesquisar onde? Eu vou tentar encaixar o PIS/PASEP ou no artigo 201, Previdência, ou no custeio do artigo 202, Saúde, ou do artigo 203, Assistência Social. Se eu conseguir, é porque ele custeia a Seguridade. Deu para entender? Então, estou começando a abrir a minha Constituição. Estou fazendo uma varredura. E me deparo com o artigo 201, custeio da Previdência. E estou lendo agora o inciso 3. Olha só o que diz o inciso 3. Que um dos objetivos da Previdência é financiar as situações de desemprego involuntário. Financiar as situações de desemprego involuntário. Olha o PIS aí. Ele custeia o seguro-desemprego. Encaixou. Gabarito do Supremo. O PIS é uma contribuição securitária. Ele tem natureza jurídica de uma contribuição securitária, ou seja, ele custeia a Seguridade Social. Por quê? Ele se encaixa no artigo 201, inciso 3 da Constituição.